Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 15º domingo do tempo comum, Palavra de Deus, do Santo Evangelho, conforme a narração de São Lucas, é de uma clareza que creio que não precisamos sequer instruí-los sobre isso. A parábola que Jesus utiliza do homem caído à beira do caminho, espancado e semi-morto, e aqueles que, conhecendo a lei de Deus, conhecendo o mandamento do Senhor, de amar o Senhor Deus e ao próximo como a si mesmo, que passaram por ele, eram homens religiosos e não tiveram misericórdia. E Jesus coloca aqui alguém do qual um judeu não esperava misericórdia. Alguém de uma raça odiada pelos judeus, um samaritano. Foi justamente o samaritano, que não era considerado grande coisa para os judeus, que era considerado abaixo de um cachorro. Foi o samaritano que, vendo o homem caído à beira do caminho, espancado e semi-morto, que se enterneceu por ele, teve compaixão, colocou-o sobre sua montaria, levou uma pensão, tratou suas feridas e ainda deixou pagamento para que o dono da hospedaria cuidasse do doente. E depois ainda promete vir buscá-lo e pagar o que é devido. Este amor de misericórdia, que deve ser entranhado em nós, recebe este mandamento do Senhor: vai e faze a mesma coisa. O samaritano não perguntou se aquele que estava à beira do caminho era outro samaritano ou era um judeu. O samaritano viu a necessidade do próximo, não cruzou para o outro lado da rua, mas foi em direção àquele desvalido e deu tudo o que tinha para salvá-lo. Essa imagem do samaritano, que em muitas das nossas Bíblias diz o bom samaritano. Essa imagem, os pais da igreja, desde o início, entenderam que é o próprio Cristo. Porque Cristo é o modelo que devemos seguir. É o próprio Cristo que desce de sua montaria e acolhe o desvalido que somos nós. É o próprio Cristo que nos deixa aos cuidados da hospedaria, da estalagem, este lugar de repouso e de cura a que chamamos igreja. É o próprio Cristo que, além de desfazer-se da montaria para colocar nela o doente, o espancado, o semi-morto, nós, também dá de si tudo o que tem, dá a sua vida, derrama sobre as feridas o óleo e o vinho para curá-las. Quantas vezes o Senhor precisa nos ungir e nos alimentar para que nós não fiquemos semi-mortos pelo caminho. E é na igreja que o Senhor nos deixa para sermos alimentados e curados, para que possamos descansar. Por isso, São Paulo vai nos dizer hoje que Cristo, que é o princípio de tudo, o primeiro dentre os mortos que ressuscitou, o primeiro que tem a ordem sobre todas as coisas e que existe antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Este mesmo Cristo quer nos levar à plenitude da vida. Ele não nos quer semi-mortos. Ele não nos quer que tenhamos uma vida
meia boca, uma vida espiritual de faz de conta, uma vida humana, terrena, de faz de conta. Ele que nos sustenta, até mesmo a nossa existência, Ele veio para reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, e realizou esta paz pelo seu sangue na cruz. Ora, se nós temos a nossa subsistência, e diz mais São Paulo, a nossa consistência em Cristo, nós só poderemos estar curados e inteiros, rijos, firmes em Cristo. Não há outro nome que pode nos salvar. Não há outra pessoa que pode nos dar esta inteireza de ser. E então é nele que devemos buscar a plenitude. Ao mesmo tempo, no livro do Deuteronômio, o Senhor Deus fala a Moisés, ao seu povo e a todos nós. O meio ordinário para alcançarmos esta plenitude é vivendo os mandamentos do Senhor. E os mandamentos não estão além do mar, para que alguém diga quem vai buscá-los para nós. Os mandamentos não estão lá no céu, para que a gente possa se desculpar e dizer, não consigo cumprir. Diz o Senhor Deus, que estes mandamentos estão em nosso coração. É parte da doutrina que recebemos dos apóstolos. É parte também da doutrina que recebemos por meio de Moisés. Que cada ser humano que vem a este mundo, quando é concebido, Deus grava em seu coração os seus mandamentos, de modo que nem precisaria que Deus revelasse os mandamentos no Monte Sinai. Todos nós já recebemos em nosso coração os mandamentos. Basta que investiguemos o nosso coração. E estes preceitos do Senhor, os mandamentos, e todas as demais ordenanças do Senhor, são resumidas nesta pequena ordem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpriu estes 2 mandamentos, cumpriu todos os demais. Quem cumpriu estes 2 mandamentos, este resumo, cumpriu todas as ordenanças do Senhor. Por isso também devemos buscar a inteireza de vida. E essa inteireza de vida só encontramos em Cristo. É Ele que nos revela que a inteireza de vida passa pela misericórdia. O samaritano, diz Jesus, chegou perto daquele que estava semi-morto, espancado, jogado à beira do caminho, viu e sentiu compaixão. Essa expressão Nosso Senhor utiliza algumas vezes. Também quando Ele escolhe alguns dos discípulos, Ele vê a vida sórdida ou pecaminosa que levava e diz que viu e teve compaixão. Primeiro Ele se aproxima, depois Ele olha, depois Ele tem compaixão. Compaixão significa sofrer junto com o outro. Quando nós perdemos a capacidade de sofrer junto com o outro, tudo se torna banal. E aí vemos o mundo em que vivemos, em nossas cidades e até mesmo no campo, pessoas que diariamente são mortas e já não nos causa compaixão. Vemos a violência e não nos causa compaixão. Vemos o miserável na rua e já não nos causa compaixão.
E se o miserável está do outro lado da rua, entramos correndo para dentro de casa para não nos pedir algo, porque não queremos ter compaixão. E sabemos onde moram os pobres, os miseráveis, os que não têm o que comer, e não temos compaixão. Não vamos até eles. O primeiro passo de Jesus é ir até aquele que sofre. É assim que ele faz conosco. Ele vem até nós, nos olha, nos contempla e tem compaixão de nós. É nossa tarefa também, se queremos ser homens e mulheres inteiros diante do Senhor, pedir esta graça da compaixão para mudarmos também este mundo em que vivemos. Se nós nos recordamos bem, quando o Senhor diz quais são os critérios pelos quais nos vai julgar, todos os critérios estão relacionados ao fato daqueles momentos em que tivemos compaixão por algum sofredor. Aquele que tem fome, sede, frio, preso, desterrado, desvalido. Quando temos compaixão por estes e exercemos a caridade para com eles, então estamos fazendo ao próprio Senhor. A compaixão não é uma coisa articulada, não é um programa social, não é um programa de governo. A compaixão decorre e entra em nosso coração quando reconhecemos que Jesus tem a primazia sobre todas as coisas e sobre nós também. E que se Ele é a cabeça da igreja e eu e nós somos o corpo da igreja, então esse corpo não pode fazer algo diferente do que a cabeça manda fazer, porque quem manda no corpo deve ser a cabeça. Quando nós, como igreja, estamos tão preocupados com ideologias, ambientalismos, agendas políticas, agendas de governos, agenda da ONU, nós nos esquecemos de que não temos outra cabeça a não ser Cristo. Não são governos que passam que devem nos governar. A nossa caridade não deve decorrer de um programa de governo ou de um programa pastoral. A nossa caridade deve provir de uma profunda compaixão que sentimos. Que não é possível ver alguém à beira do caminho e não sentir compaixão por ela e ter atitudes para levantá-la. Isto é ser cristão. Isto é seguir Cristo. Ver, aproximar-se, ver, sentir compaixão e fazer algo para mudar a realidade daqueles que sofrem. Tudo isso iluminado, dirigido pela única cabeça que é Cristo. Esta é a grande graça que devemos pedir ao Senhor, porque é graça também. É graça agirmos no caminho que o Senhor nos marcou, o caminho que Ele assinalou para nós. A nossa tentação essa que já vem de nossos pais, Adão e Eva, é querer abarcar tudo para nós. Se eu e os meus tiverem, os outros que se lixem. Eu quero o meu. Há um ditado popular destes, assim como há tanto ditado popular inspirado por Deus, há ditados populares inspirados pelo demônio. Há um ditado popular inspirado pelo demônio que diz: o pirão é pouco, o meu primeiro. É assim que temos vivido. E é por isso que o mundo está do jeito que está. O ditado popular inspirado por Deus deveria ser: o pirão é pouco, mas dá para dividir. Dá para
alimentar aquele que necessita. É por aí, por essa regra de fé, do exercício da caridade, surgido da compaixão, que devemos nortear nossa vida. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça, graça de conversão e mudança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.